Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde a todos os pais que me assistem. E vamos estudar? Para começar, vamos fazer uma oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em tudo e nos ajuda a aprender mais uma lição. Abençoa os professores e também aos pais. Em nome de Jesus, amém! Então, agora a gente vai fazer a chamada. Vamos lá? Daniel Coelho, presente. Eliara de Jesus, Caion Ivan, Pedro Lucas, Pedro Paulo, Tiago Pereira, Wesley Arthur. Muito bem. E vamos abrir o livro de matemática nas páginas 73 e 74 e hoje vamos estudar sobre frações. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Uma fração é, portanto, a representação de uma razão A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Então, a fração, na verdade, ela é um número que representa partes de um inteiro, só que com um detalhe. As partes desse inteiro, elas têm que ser iguais. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura inteira, ela não está dividida, então eu represento ela simplesmente como uma figura inteira. Agora, essa segunda figura, ela está dividida em 2 partes. A partir do momento que eu divido a figura em partes iguais, eu estou fracionando essa figura, ela passa a ter um numerador e um denominador. O que seria o numerador e o denominador? O numerador indica para mim, por exemplo, a parte colorida de uma figura. E o denominador indica para mim em quantas partes iguais eu dividi essa figura. Então, essa figura aqui eu dividi em 2 partes iguais. Então,
para dar um exemplo a vocês, eu vou colorir uma parte dessas duas, para poder representar na forma de fração, para vocês verem como fica. Então, essa figura que eu dividi em duas partes iguais, essas duas partes, ela fica aqui no denominador. E a parte colorida fica no numerador. Isso porque eu estou considerando a parte colorida. Se eu fosse representar a parte não colorida, nesse caso ficaria a mesma coisa, uma parte de um total de 2. Agora, como que eu leio essa fração? Eu leio ela como 1/2. Ou, se acharem mais fácil falar, a metade dessa figura está colorida, tá? Uma parte colorida, duas partes, o total de partes que eu dividi essa figura. Mais um exemplo. Essa figura aqui dividida em 3 partes iguais. Se eu colorir duas dessas partes, uma, duas. Como vai ficar a representação dessa figura em forma de fração? Vamos lá. Quantas partes coloridas eu tenho? 2. De um total de 3. Como que eu vou ler essa fração? 2 terços. Agora, se eu fosse representar a parte não colorida, como que ficaria? A parte não colorida, eu tenho uma parte de um total de 3. O denominador vai mudar? Não. O que vai mudar é a situação que eu estou considerando. Nesse caso aqui, eu estou considerando a fração da figura que está pintada. 2 partes de 3 estão pintadas, 2 terços. Aqui, eu já estou considerando a parte que não está colorida. Uma parte de um total de 3 não está colorida. Então, aqui ficaria 1 terço. Mais um exemplo. Bom, colori 2 partes de um total de quantas? De 4 partes. Então, a parte colorida que eu estou considerando vai para o numerador. A quantidade de partes que eu dividi a figura, 4. Lembrando que essas partes têm que serem todas iguais. Todas as partes divididas têm que ter o mesmo tamanho. Como que eu vou ler essa fração? 2 quartos. Por que que eu resolvi pintar 2 partes aqui? Para poder analisar com vocês essa situação aqui, ó. Se vocês olharem essas 2 figuras, essa primeira e essa daqui, vocês vão observar que a mesma quantidade que eu pintei aqui, eu pintei aqui. Só que aqui, ela está representada como uma, e aqui ela está representada como 2. Aqui, uma de 2 partes, aqui, 2 de 4 partes. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4. Essas frações que têm números diferentes, mas representam a mesma quantidade na figura, nós chamamos de frações equivalentes. Elas equivalem a uma mesma quantidade, porém, nós representamos com números diferentes. A divisão dessas figuras foi feita de forma diferente, mas, no final, a parte colorida se torna a mesma, se torna a mesma quantidade. Mais um exemplo. Aqui eu tenho a figura dividida em 5 partes iguais. Então, eu vou colorir 2.
colori 2 partes de 5. Então, a parte colorida, numerador. A quantidade de partes iguais que essa figura tem, 5, denominador. Leitura da fração, 2 quintos. Se eu fosse considerar a parte não colorida, 3 de um total de 5. 3 quintos da figura não está colorida. 2 quintos da figura está colorida. Se eu somar 3 partes não coloridas com 2 partes coloridas, vai dar exatamente a quantidade que eu tenho no denominador, 5, tá? Outro exemplo. Não fiquem cansados, que eu vou dar todos os exemplos possíveis para que não reste dúvida nenhuma, porque eu quero só notão nessa prova, porque esse assunto é muito fácil. 6 partes iguais. Colori 3. Então, as 3 partes coloridas, numerador. Quantidade de partes que eu dividi essa figura, 6. Olha só. 3 é a metade de 6. E a figura está pintada exatamente metade dela. A mesma coisa daqui, 2 quartos. A mesma coisa daqui, 1 meio, né? Então, essas 3 frações aqui, ó, essa e essa, são frações equivalentes. Eu represento essas frações com números diferentes, porém, a quantidade que foi pintada em cada figura é a mesma quantidade. Mais um exemplo. Agora eu vou pintar uma partezinha só. Representação em forma de fração. Quantas partes eu pintei? 1. De um total de quantas partes? 7. Então, 1/7 dessa figura foi pintada. 1/7. Aqui em cima até escrito 3/6. Ficaria a leitura dessa fração. Continuando com mais algum. Agora, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Eu vou pintar 2 partes dela. Representação. 2 partes pintadas de um total de 8. Leitura da fração. 2/8. Tentar ir mais rápido um pouquinho, que vocês já devem estar enjoados. Vou pintar 3 partes. Eu pintei 3 partes de um total de 9. Leitura da fração. 3/9. Essa já está dividida em 10 partes iguais. Vou pintar 2 delas. Então, eu pintei 2 partes de um total de
10. Como que eu leio essa fração? 2 décimos. Lembrando que quando eu falo de uma figura dividida em 10 partes iguais, décimos, 100 partes iguais, centésimos, 1000 partes iguais, milésimos. Agora, fiz questão de fazer todos esses exemplos para chegar exatamente neste daqui, onde a figura está dividida em 11 partes iguais. Vou pintar 3 partes. 3 partes pintadas de um total de 11. E agora, como fica a leitura dessa fração? 3, 11 avos. A partir da décima, quando o denominador é de 11 para cima, eu acrescento a palavrinha avos. Leio o número normalmente do denominador e acrescento a palavrinha avos. 3 onzeavos. 3 onzeavos dessa figura está colorida. Se eu fosse representar a parte não colorida, ficaríamos com 8 onzeavos. 8 onzeavos dessa figura não foi colorida. O último exemplo. Está dividida em 12 partes iguais essa figura. Vou colorir 4. Agora vocês já devem estar até respondendo sozinhos aí antes de eu falar. 4, a quantidade de partes que eu pintei, que eu colori, vai para o numerador. A quantidade total de partes iguais que essa figura foi dividida. 12. A leitura, lembra dessa palavrinha aqui? 4 12 avos. Não pode esquecer dessa palavrinha. Avos, que vai acompanhar sempre que o denominador for maior do que 10. 3 onzeavos, 4 dozeavos, 7 trezeavos, 8 quatorzeavos, 5 99avos. Quando chega no denominador 100, centésimo. 3 centésimos. Quando chega no denominador 1000, milésimos. 3 milésimos. E por aí vai. Caso contrário, acrescenta a palavrinha avos, se for maior do que 10. E para fixar, livro de matemática, páginas 75 a 78. Capriche nas suas atividades, pause os vídeos sempre que for necessário e quando terminar, envie na plataforma digital. E agora a gente vai entrar na aula de inglês. Páginas 29 a 31, vamos hoje falar sobre instrumentos musicais e os vocábulos. Guitar, electric guitar, bass, drums, piano, keyboard. Mais uma vez, guitar, electric guitar, bass, drums, piano, keyboard. Very good, muito bem. Então, guitar significa violão. Electric guitar é a guitarra. Bass é o baixo.
Drums, bateria. Piano, piano. Keyboard é o teclado. Tudo bem até aí? Vamos lá mais uma vez? Agora eu falo em português e você repete para mim em inglês. Vamos lá? Como é que se diz violão? Muito bem. Guitar. E guitarra? Electric guitar. Baixo. Bass. Bateria. Drums. Piano. Piano. Teclado. Keyboard. Very good. Vamos para as próximas. Repitam comigo. Flute. Tuba. Trumpet. Harp. Banjo. Violin. Mais uma vez. Flute. Tuba. Trumpet. Harp. Banjo, violin. Muito bem. Flute é a flauta. Tuba é a tuba. Trumpet, trompete. Harp é a harpa. Banjo é o banjo. Violin, o violino. Agora eu digo em português e você fala para mim em inglês. Vamos lá? Como é que se diz flauta? Very good. Flute. Tuba. Isso aí. Tuba. Trompete. Trumpet. Harpa. Harp. Banjo. Muito bem. Banjo. E violino? Violin. Very good. Vamos repetir comigo. To play. I play. I don't play. Do you play? Mais uma vez. To play. I play. I don't play. Do you play? Então, como é que se fala o verbo tocar? Eu toco. Eu não toco. Você toca? Ok, muito bem. Então, to play é o verbo tocar, tá? Então, sempre que você for falar que toca ou não, ou quiser perguntar sobre isso, vai usar esse verbo. Sempre que eu falo que eu toco algum instrumento, eu vou usar I play the e o instrumento, tá? Então, se eu quiser falar eu toco violão, I play the guitar. Eu toco a bateria, I play the drums. Só que não é sempre que a gente vai usar isso. A maioria das vezes é quando a gente diz que toca o instrumento. Porque, por exemplo, eu posso falar que eu tenho um violão. Daí, nesse caso, eu vou falar I have a guitar, tá? O a significa um. Tudo bem? Vamos ver mais algumas frases para ter mais alguns exemplos? Repitam comigo. Do you play the guitar in the morning? I study my best lessons every day. I don't like to play the flute. Do you play the drums at school? Vamos lá mais uma vez. Do you play the guitar in the morning? I study my best lessons every day. I don't like to play the flute. Do you play the drums at school? Mais uma vez, agora eu falo em português e você fala em inglês. Você toca violão de manhã? Eu estudo minhas lições de baixo todos os dias. Eu não gosto de tocar flauta. Você toca bateria na escola? Very good. Vamos para a próxima página. Repitam comigo. You play the tuba with your family. I have 3 harps and 2 banjos. I don't have an electric guitar.
Do you like to play the musical instruments? Mais uma vez. You play the tuba with your family. I have 3 harps and 2 banjos. I don't have an electric guitar. Do you like to play the musical instruments? Vamos lá, para terminar, agora eu falo em português e você repete para mim em inglês. Como é que se diz? Você toca tuba com sua família? Eu tenho 3 harpas e 2 banjos. Eu não tenho uma guitarra. Você gosta de tocar os instrumentos musicais? É isso aí, pessoal. Very good, muito bem. E para fixar, livros de inglês, páginas 32 a 35. E no caderno de inglês, escreva. Copie. Primeira questão, escreva alguns instrumentos que você conheça e ao lado faça o desenho do instrumento, tá ok? E assim que terminar, envie na plataforma digital. E ficamos por aqui. Responda as atividades com capricho e não esqueça de mandar pela plataforma Clipe Escola. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau!